Oi, muito prazer. Eu sou Gélcia Crusco. Gente, hoje eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive com pombagira, que foi muito desagradável. Eu tive sérios problemas espirituais, tudo por conta, né, de mexer com uma coisa que eu não conhecia, né, de ofertar um presente para uma pombagira e nem saber o nome, não saber nem que pombagira era. Simplesmente eu ofereci e a pombagira veio e aceitou o presente e a minha vida virou de pernas para o ar, assim. Eu tive sérios problemas espirituais, a ponto então de ter que recorrer a uma pessoa que tinha bastante conhecimento sobre o lado espiritual, é, e também conhecia bem esse lado de pombagira e tudo. Eu tive que recorrer a uma pessoa para tentar me ajudar, porque a minha vida virou um caos por conta deste presente que eu ofereci para uma pombagira que eu nem sabia quem era. E eu vou contar agora para vocês tudo em detalhes. O que aconteceu, que presente foi esse e tudo mais. Bom, eu trabalhava, gente, com costura na minha casa, né? Isso há vários anos atrás. Então chegou um dia, eu precisava descer na loja para pagar uns tecidos que eu havia comprado. Fui lá, paguei. Quando eu estava saindo da loja, que eu olho para o lado, eu vejo um tecido vermelho, é, um vermelho bem intenso, assim, bem queimado, aveludado. E eu, gente, eu fiquei completamente encantada por aquele tecido. Eu vi que era final de peça, né? Tinha, acredito que poucas metragens desse tecido, né, no rolo. Então chamei a vendedora, eu perguntei se ela ia receber mais, a loja ia receber mais aquele tecido, ela falou que não. Eu perguntei qual era a metragem, ela falou para mim que dava para fazer um vestido, e ainda sobrava mais um tanto. Ai, gente, olha, eu não tive dúvida. Gostei do tecido, eu falei, vou levar, já comprei, paguei, comprei esse tecido e pronto. Bom, e eu fui para casa muito feliz, eufórica, sabe? Eu não via a hora de colocar na minha manequim, porque na minha sala de costura eu tinha ganhado uma manequim, eu deixava no canto da sala. Às vezes eu punha algum vestido, trocava. Quando eu vi aquele vestido, gente, eu fiquei muito eufórica para montar esse vestido na manequim. Então, bom, cheguei em casa, tudo, guardei esse tecido. No outro dia pela manhã, eu já acordei assim bastante feliz, sabe? Eu não via a hora de poder mexer com esse tecido, né? Poder fazer ali na manequim aquele vestido que não vai costura, nada, somente com nós e algumas agulhas a gente modela o vestido no corpo, né? Então eu sabia fazer isso. Então chegou no outro dia pela manhã, nossa, gente, eu não via a hora. Bom, decidi então pegar esse vestido, esse corte de tecido que dava para fazer um vestido. Fui lá, peguei a manequim, coloquei no meio da sala e comecei a trabalhar nessa moldagem desse vestido no corpo dessa manequim. E fui mexendo e fui fazendo e fui colocando agulha e tal. Eu fui modelando, modelando e saiu um lindíssimo, um belíssimo vestido na manequim. Gente, até eu fiquei impressionada, eu fiquei assim, boquiaberta, sabe, com a minha criação, porque ficou fora do comum. Ficou uma coisa assim, deslumbrante, encantadora, fascinante, sabe, aquele vestido. Ai, eu fiquei muito, mas muito feliz. Coloquei o manequim no canto da sala de volta, gente. Parece que a minha sala, ela mudou, sabe? O ambiente, a sala toda. Eu percebi na hora já uma mudança. E o que que eu fiz? Depois de tudo pronto, gente, eu cheguei na manequim, coloquei as mãos na manequim, naquele vestido, e eu falei assim: este
vestido eu ofereço para uma pombagira. Foi o que eu falei. Gente, mas eu falei isso inocente, sabe? Eu não tinha nenhum conhecimento sobre pombagira, sobre esse lado, né, da Umbanda que envolve essas entidades. Eu não tinha nenhum conhecimento. Eu fiz isso, eu nem sei por quê, sabe? Simplesmente coloquei as mãos na manequim, naquele belíssimo vestido, e eu falei, ofereci vestido a uma pombagira. Ai, gente, não demorou muito, sabe? Bom, daí os dias foram passando, né? E na minha casa, gente, como eu falei para vocês, eu trabalhava com costura, então assim, eu atendia homens, mulheres, né? Gente, eu percebi que começou a vir na minha casa muitos homens, sabe? É uma coisa assim, eu não sei, não tem explicação, sabe? Começaram então, apesar das mulheres frequentarem minha casa, mas tinha homens também que ia, né, levar roupa para mim, mas era poucos. De repente, gente, começou assim vários homens a me procurar, a levar também costura, né, roupas para mim consertar. E quando eu percebi, sabe, gente, esse boom assim com os homens, né, na minha casa. Mas até então eu não tinha ligado uma coisa na outra, né? E eu lembro que quando era dia de faxina, assim, né? Então eu saía para frente, na frente da minha casa, para varrer a calçada, para lavar. Gente, era eu sair no portão, assim, vários homens olhava, mexia, buzinava, mandava beijo, sabe? Para mim, eu comecei a ficar sem graça, porque isso nunca tinha acontecido comigo antes, sabe? Dos homens mexerem comigo de uma tal maneira assim, que não tinha explicação, né? Para mim não tinha explicação, né? Uma vez que isso nunca tinha acontecido comigo. Então, quando eu saía na frente da minha casa, nossa, era aquele agito, sabe? Eu não sei o que acontecia, mas todos os homens olhavam, mexiam, mandava beijo, paravam, carro, parava moto, pedia meu telefone, falava que queria falar comigo. Gente, eu comecei já a achar meio esquisito aquilo, porque isso nunca tinha acontecido. Bom, foi passando, e aquela coisa, né? É sempre do mesmo jeito, aqueles homens mexendo, cada vez que você ia na frente da minha casa, vários homens trazendo costuras, né, para mim, as mulheres também, mas os homens eram mais. E de repente, quando os homens entravam na minha sala, gente, eles iam direto para a manequim. Eles olhavam a manequim e falavam assim: Nossa, que mulher linda! Eles falavam isso para mim. Nossa, que mulher linda! Já ia na manequim, gente, passava as mãos no cabelo da manequim, passava a mão no corpo, na cintura da manequim. Eu ficava olhando, observando aquilo, gente. Eu ficava impressionada, porque eu via ali que eles ficavam enfeitiçados, sabe? Atraídos, enfeitiçados, hipnotizados por aquela manequim. E todos que chegavam na sala, na minha sala de costura, quando eu olhava para a manequim, já ia na manequim, colocava, passava as mãos no cabelo, colocava as mãos nela e pegava nos seios, assim, falava, nossa, que mulher linda, que mulher atraente. Gente, comecei a ficar perturbada com isso, sabe? Eu falei, mas o que está acontecendo? Que está acontecendo com esses homens? O que tem nessa manequim, né? Eu comecei, gente, a ficar intrigada, porque todos entravam na minha sala e falavam isso. E, de repente, é, é, um pouquinho mais à frente, de repente, esses homens começaram a vir para cima de mim também.
a me cantar na cara, assim, descaradamente, a me cantar, convidando para sair, sabe? Nesse momento, gente, quando esses homens começaram a fazer isso comigo, eu falei, não, já, ai, tem coisa errada, porque isso nunca aconteceu comigo, sabe? Eu falei, ai, tem alguma coisa errada. Aí, gente, eu comecei a questionar e eu falei, gente, mas o que está acontecendo, né? Eu fiquei assim, pensando, mas isso nunca tinha acontecido, mas o que está acontecendo? Aí fiquei pensando, pensando, né? E, bom, eu fiquei, gente, uns 4 dias tentando entender essa situação, tentando entender esse comportamento dos homens com a manequim e depois comigo, né? A ponto de vir cantar e me convidar e tudo mais para sair e por aí vai. Eu fiquei muito intrigada com isso. Eu falei, mas o que está acontecendo aqui nesta sala? Gente, 4 dias eu fiquei pensando, fiquei pensando. Um dia pela manhã, acordei, tomei o café, eu tinha bastante trabalho naquele dia. Eu sentei na máquina de costura, gente. Quando eu olhei para a manequim, eu não vi mais a manequim. Eu vi realmente uma mulher linda, sabe? Uma mulher assim, bonita, linda, muito, mas muito sexy e muito atraente também. O vestido que eu tinha feito na manequim ficou lindo nesta mulher. Então, quando eu bati o olho, eu não via mais a manequim. Eu via uma mulher de cabelos negros, até na altura da cintura, tudo encaracolado, um decote assim lindíssimo, muito sexy, os seios, né? Bastante assim à mostra. Não era vulgar, gente, era sensual. Eu fiquei impressionada com isso. Eu até, sabe quando a gente até esfrega os olhos, assim, achando que está vendo coisas? Pois eu fiz isso, olhei de novo, eu vi aquela moça e ela sorria para mim, gente. Vocês acreditam num negócio desse? Eu vi essa moça no lugar da manequim e ela sorria para mim, dava um sorriso tão lindo. E essa moça, ela era uma moça muito atraente, muito bonita, muito sexy. Eu não sei, gente, explicar para vocês isso, mas o vestido que eu fiz ali ficou tão deslumbrante. Depois eu entendi por que, que os homens ficavam fascinados com a manequim, por que, que eles iam até a manequim, passavam as mãos no cabelo da manequim, passava as mãos no seio, pegava na cintura, no bumbum da manequim. Então eu entendi, eu falei, mas então é isso que está acontecendo. Esses homens estão vendo esta moça, esta mulher, né? Gente, bom, eu consegui então desvendar esse mistério, né? Por que, que esses homens eram atraídos por esta manequim? É porque eles estavam vendo ali uma mulher de verdade, né? Este espírito, ele se plasmava para esses homens e realmente ela se mostrava sensual, sexy, ela sorria para eles assim como ela fez para mim, né? Então eu tive evidência com esta pombagira, né? Aí eu entendi todo esse processo que estava acontecendo com a manequim com os homens, né? Bom, gente, uma vez descoberto isso, eu falei, nossa, e agora? E sem falar que daí minha vida ela virou um caos, né? No meu trabalho, porque daí eu não tinha mais sossego, não tinha mais paz, porque daí começou a aumentar os homens, começou a chegar homens, um passava o telefone para o outro. Gente, o negócio descambou assim que eu não tinha sossego. Meu telefone tocava 24 horas, para vocês terem ideia. Era homens que queriam sair comigo, era homens que me cantava para fazer programa, era homens que queria me levar para um passeio, para um jantar, era homens que queriam namorar. Virou assim uma coisa que não tem explicação. Bom, eu falei, e agora? Eu falei, como que eu vou resolver isso, né? E um dia eu estava conversando com uma cliente minha e eu falei a situação, né? Que eu não estava gostando daquilo, que estava acontecendo tudo aquilo. Expliquei tudo, gente. Tudo que eu falei para vocês
aqui, eu falei para ela. Ela falou para mim, Gélcia, é uma pombagira, ela não tá te fazendo bem. E se você quiser, eu te levo numa senhora que pode te ajudar, porque ela tá te trazendo é, muitos problemas espirituais. Logo, você vai ter problema na saúde também. Gente, e vocês acreditam que eu comecei realmente a ter problema na saúde? Eu comecei a ficar muito pálida, eu comecei a ter perturbações espirituais, eu comecei a sentir a presença muito mais intensa, eu comecei a ficar assim, a mudar, sabe? Além das perturbações espirituais, eu comecei a ter perturbação no ambiente também, na minha casa, né? No todo, assim. Aí eu falei para essa mulher, eu quero sim, eu quero ajuda. E ela me levou, gente, na casa dessa senhora. Essa senhora, ela já bateu o olho em mim, gente. Vocês acreditam que essa senhora falou para mim: você está do seu lado, na sua casa, com uma pombagira. Por um acaso você ofereceu algum presente para uma pombagira? Eu falei, ofereci. Eu oferecia, eu contei para ela, eu falei, foi um tecido vermelho que eu comprei, eu achei lindo e eu fiz um vestido na minha manequim, eu sou costureira, trabalho com costura, eu modelei um vestido no corpo dessa manequim e eu ofereci a uma pombagira. Ela falou, qual? Eu falei, eu só falei pombagira. Ela falou, então, você falou pombagira, veio qualquer uma. Então, essa pombagira está na sua casa, na sua vida, ela está neste vestido. Quando os homens entram lá na tua casa, eles não vê um manequim, vê esta mulher, ela é uma pombagira. Gente do céu, a hora que essa mulher falou isso para mim, eu fiquei perplexa, eu fiquei assim passada, eu fiquei sem entender aquilo tudo, porque eu não tinha nenhum conhecimento sobre esse lado, né, de pombagira e tudo. Bom, ela fez um trabalho de limpeza espiritual em mim, no meu corpo. E já no mesmo dia, gente, eu falei para ela, eu falei, nossa, eu falei, Sara, me ajuda, eu quero resolver isso, eu quero parar, eu quero tirar essa mulher da minha vida, né? Gente, quando essa mulher ela fez esse procedimento de limpeza espiritual no meu corpo físico e tudo, né? E eu falei para ela, a senhora pode ir na minha casa? Ela se dispôs aí, gente. A hora que ela chegou lá, ela, ela levou umas coisas lá, fez uma defumação na minha casa também. Ela limpou todo o ambiente da minha casa. Por último, ela foi mexer nessa manequim, né? Nesse vestido. Ela colocou as mãos antes de colocar as mãos sobre o manequim, ela fez, acho que foi uma reza, eu não sei o que, que foi que ela fez, gente. Ela falou umas coisas lá. Depois, sim, ela colocou as mãos no manequim, foi desmanchando todo aquele vestido que eu tinha feito. Ela foi desmanchando, desmanchando, desmanchando. Ela pegou esse tecido, levou para fora no quintal da minha casa, fez umas coisas lá também com esse tecido, né? E por último, ela fez a defumação no tecido, né? Eu desmanchei esse vestido. Ela fez então a defumação nesse tecido, ela limpou minha casa, ela tirou essa pombagira da minha vida, da minha casa, eh, da minha sala de costura, dessa manequim, ela tirou essa pombagira, ela conseguiu expulsar e tudo mais. E depois que ela fez a defumação no meu tecido também, ela falou para mim: agora você pode usar esse tecido, ou você guarda, ou você use, mas não pendure mais esse tecido na manequim, não use esse tecido na manequim, né? Você pode fazer uma roupa para você, fazer capa para almofadas e tudo, mas não coloque esse tecido de volta na manequim. Faça tudo, menos colocar na manequim. Então eu fiz o que ela falou, sabe, gente? Eu peguei esse tecido, dobrei, guardei lá na prateleira de roupas, né? Até que uma vez uma senhora foi lá e ela gostou muito do tecido
e ela comprou de mim para fazer, então, capas, né, de almofadas para casa dela. Eu vendi, gente, porque a senhora que fez a limpeza, ela falou que não tinha mais nada no tecido, não tinha mais nenhum problema. Então, por isso que eu vendi para essa senhora. Então, eu vendi esse tecido e, né, e ficou tudo bem. E esse relato desse problema com essa pombagira acaba assim, né? Esta mulher foi na minha casa, ela limpou a minha casa espiritualmente, fez a limpeza no tecido também, e ficou a lição aí que eu aprendi, né? Que a gente não deve mexer com aquilo que a gente não sabe, né? E hoje em dia, gente, eu tenho muito cuidado, sabe, com essa questão de pombagira. Agora, claro que agora eu conheço, eu tenho conhecimento, né? Como eu já falei para vocês, eu passei experiências dentro da Umbanda, eu conheço o trabalho da Umbanda, né? Então eu conheço esse lado que envolve pombagira, né? Então, hoje em dia, eu sei, quando eu vou fazer uma coisa, eu sei até onde eu posso ir, até que ponto eu posso ir, né? Eu mexo com uma coisa quando eu não tenho conhecimento. Isso eu não faço, eu respeito a espiritualidade para evitar problemas como este que eu tive com essa pombagira. Então, é isso, gente. Então, esse relato meu acaba aqui agora dessa maneira, né? Eu consegui resolver tudo e eu vendi então um tecido para uma senhora que se interessou, uma vez que ela não iria ter nenhum problema, porque esse tecido também ele passou por uma limpeza espiritual. E chegou no fim, gente, eu até desfiz da manequim, sabe? Eu nem quis mais a manequim e tudo voltou no normal, sabe? Assim, tudo voltou no normal. Os homens também pararam é, de me cantar, me ligar e tudo. Aí voltou a rotina normal, né? Os poucos homens que ainda frequentavam a minha casa realmente era para levar trabalho para mim, me respeitavam e tudo, mas foi uma experiência bastante assim, bastante desagradável, né? Por esse lado que envolve a pombagira. Mas foi bom que isso aconteceu, né? Porque tudo na vida da gente, a gente aprende. Eu aprendi com esse erro também, né? Que a gente não deve mexer com aquilo que a gente não sabe, né? Tendo conhecimento, a gente pode ter problema. Imagine então se você não tem nenhum conhecimento. E é isso, gente. Então, beijo.